a Thaís Herne e você está no seu power hiper sensacional, maravilhoso, belíssimo podcast favorito já no seu coração, que é o Marrom Shoujo. E hoje, olha, gente, hoje, já para começar, né? Eu sei que vocês sentiram falta porque ele não estava aqui semana passada, mas ele está de volta. Ele voltou a participar. Eu falei que ele não tinha sido demitido. Marcos, você está de volta ao nosso quintalzinho. Seja bem-vindo. Ai, gente, cara. Eu fiquei muito triste, Thaís. Eu já te falei isso várias vezes, já me lamentei, né? Lamentei que eu não participei do episódio, cara. Rivalidade feminina é comigo mesmo. E eu não estava para falar, cara, das coisas que eu queria falar. Mas, tamo aí, agora eu voltei, tá, gente? Porque eu tava de mudança, vou dar essa explicação. E tava um caos, né? Só quem se mudou já várias vezes, eu nunca mudei várias vezes, né? Mas eu conheço pessoas que se mudaram várias e várias vezes, e é um babado, né? Você tem que arrumar tudo, fazer tudo. Mas voltei, e para um episódio aí muito bom, muito, muito bom esse episódio vai ser. A gente tá com um convidado muito incrível, foda, que a Thaís vai introduzir aí, como sempre. Eu sou a pessoa que introduz, né? Vamos lá. Vocês sabem que eu gosto Eu gosto de dar aquela lidentencia no currículo do nosso convidado. E ele que é jornalista, antropólogo, é ilustrador, produz sobre cultura pop e representatividade no canal Corpo Negro Mídia Branca. Sigam no YouTube, maravilhoso. Através de um trabalho inclusivo, ousado e colorido, já levou pautas importantes para a academia e sites de cultura pop como Gelete e Legião dos Heróis. Seja bem-vindo ao nosso quintalzinho, Juno, para falar desse tema maravilhoso. Obrigado. Gente, eu já tô com vergonha real. Vocês ficam falando que eu sou foda, que eu não sei o que, eu fico, gente. Com licença, deixa eu ir embora. É foda, gente. Se vocês não conhecem o trabalho do Juno, precisa conhecer, porque é maravilhoso. E hoje, Obrigadinho. né, importantíssimo, porque eu acho que esse assunto tem a cara do Marrom Shoujo, porque é um podcast formado por pessoas que estão ali dentro da bandeira, né? E que dão bandeira também. Então, a gente vai falar sobre um assunto que é super importante, que é anime. Ele é para todos? Será? Será que ele é? Será que ele é? Aí a gente pode partir para a primeira pergunta. Vocês sentem que anime é para todos? Acho que sim, mas não, sabe? Tipo, eu acho que ele tá caminhando para ser para todos. E acho que a gente está num momento muito bom para falar sobre isso e para pensar sobre isso. Eu estava até falando esses dias como a gente tem muito mangaka mulher na indústria agora. A gente tem os maiores animes que estão no momento são escritos por mulheres. E isso já abre para falar sobre tanta coisa, porque antes a gente tinha personagens só com peitão e aquelas piadas sexistas horríveis. E hoje a gente objetivos na vida, né? Exato. E agora a gente tem animes como Frieren, que é uma personagem nada sexualizada, que é completamente maravilhosa. Todo o anime é maravilhoso, desconstrói várias coisas que a gente tem visto nos últimos 10 anos. Então, eu não acho que é para todos ainda, mas a gente está caminhando para lá. Quando a gente tiver um mangaka gay maravilhoso escrevendo umas coisas bem pesadonas, assim, aí talvez eu olhe e pense, agora a gente chegou lá. Né? Sim, e com destaque, né? Porque existem, não vou citar de cabeça que não vou lembrar o nome de ninguém. É claro que existem mangakas gays, existem mangakas em todas as cores e todas as bandeiras. Sim. Existem. Mas a gente também está falando de uma dificuldade de trabalhar numa sociedade, uma dificuldade de conseguir, de obter espaço e de até mesmo crescer e aparecer nesse espaço. Porque o que acaba chegando para o mundo, sendo distribuído para o mundo, são esses mesmos animes, com esses mesmos temas e essas mesmas histórias que não são nada inclusivos, né? Sim. Mas a gente está vendo aí, acho que uma conversa que tem pulado de todos os episódios, dos episódios de Marrom Shoujo, que a gente consegue notar uma modificação, notar uma diferença, mais espaço para mangakas mulheres, mais espaço para histórias que sejam
que toquem em outros temas e que se aprofundem em outros temas Uhum. também, ou que mesmo não se aprofundem muito em nada, mas que tenham uma leveza e um cuidado de tratar personagens de forma mais igualitária, né? De forma mais respeitosa. Sim. É muito isso que está acontecendo, né? Eu vi um tweet, né, que viralizou bastante no Twitter do pessoal falando sobre animes que são feitos por mulheres, né? Que foram as criadoras dos mangás. E é isso, eu acho que a gente vê uma crescente, né? De histórias bem diferentes, que eu acho que é o que mais me atrai, né, em anime. Porque acho que até em alguns episódios daqui do podcast eu cheguei a falar que algumas vezes eu fui procurar anime em catálogo online mesmo, sabe? Tipo, você joga lá anime e eu olhava muito pela capa, né? Se a capa me atraía ou não. Do anime, e muito anime que eu fui ver, até anime de Garota Mágica, né, que eu mais gosto, ou fantasia, eu olhava assim, e era horrível assim, o primeiro episódio. Era sempre muito ruim, tinha muito. Isso que o Juno falou, sabe? Uns peitão do nada. Isso quando não é coisa muito mais pior, assim, tipo, cena de abuso, sabe? Uns negócios assim, Sim. muito, muito pesado. E isso me afastava muito de anime. De conhecer animes novos, né? Porque sempre que eu caía nessa armadilha, tipo, pô, assisti o primeiro episódio e era algo assim muito, muito zoado, sabe? Envolvendo, ai, sei lá, mutilação gratuita, uns tópicos assim muito que não é para mim, né? É legal a gente ver essa crescente de anime e mangá também, porque mostra que de alguma forma a gente está sendo representado de alguma forma, sabe? Tipo, acho que não representado, né? Porque acho que quando a gente fala de representação, existem muitas camadas, né? A gente fala de Uhum. representação em mídia. Mas é legal quando a gente assiste algo que tenha pelo menos uma porcentagem nossa, sabe? Que a gente olha e a gente se enxerga. Então, é interessante ver essa crescente mesmo. Eu concordo Sim, super com o Bruno, super. sim. É até uma coisa que eu sempre falo é que representatividade não é sobre a gente estar falando sobre pautas pesadas o tempo todo, é só sobre a gente estar lá e existir de alguma forma. E, sei lá, só estar lá na multidão já tá bom às vezes, sabe? É sobre isso. E vocês lembram qual foi o primeiro momento em que vocês se incomodaram com o anime, seja consciente ou não, assim, ou algo específico ou não? Sabe? Teve um momento que vocês assistiram alguma coisa e falaram assim, que é isso aí, né? Sim, eu tenho, pior que eu tenho. E assim, eu nem sabia qual era o motivo que eu fiquei incomodado na época, mas eu fiquei incomodado, que era o Popo de Dragon Ball. Eu lembro Hum, nitidamente de ver ele e ficar com aquele sentimento de tem alguma coisa errada aqui. Eu não sabia exatamente, porque, né? A gente assistiu Dragon Ball com o quê? 10 anos por aí. A gente não tem esse letramento racial para olhar e pensar, putz, isso aqui tá representando blackface, por exemplo. sim. E eu lembro que eu fiquei extremamente, tipo, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sei o que que é, o que que tá acontecendo, mas eu sinto como se estivesse fazendo uma chacota de mim, mesmo achando o personagem fofo, mesmo achando as interações dele com os outros personagens legal, tinha aquela sensação de, putz, será que ele tá falando sobre mim? E eu também lembro da Jinx de Pokémon, é, tipo, muito nítido de olhar aquela personagem e ficar, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá representando? Por que que eu tô incomodado com isso, sabe? E é isso. Esses dois eu acho que foi o mais pesado, assim. Eu acho que também é o mais pesado para geral, assim, de alguma forma. Acho que todo mundo que é preto já se sentiu atacado por esses personagens de alguma forma, sabe? Ai, com certeza eu concordo que acho que Dragon Ball é a primeira experiência assim que vem à mente de pouquíssimo. Na verdade, você olha para os animes, né, e no geral e você vê pouquíssima representação, né? Uhum. É, e principalmente a forma, não só a forma como você, no meu caso, por exemplo, de como identificava personagens negros passando pela aquelas histórias, né, como eles eram representados, mas como as mulheres são representadas, e aí Dragon Ball é um exemplo que você pode utilizar tanto para falar sobre mulheres, para falar sobre pessoas negras, né, o como... E aí, algumas coisas mudaram de lá para cá, mas eu fui assistir Uhum. o Super Super no cinema na estreia, e aí nem tanta coisa tinha mudado assim em relação à representação
menina, né? Que foi o que mais me incomodou no filme de Dragon Ball. E aí, acho que Dragon Ball, pra mim, também é um grande exemplo de choque de. Eu não sei o que é, mas isso não me parece legal, isso não me parece bonito, porque eu tô sendo. Até porque na mesma época, assim, falando de TV e tal, mais ou menos na mesma época, né? Você tinha representações de personagens negros muito mais interessantes em produções norte-americanas, etc e tal, por motivos óbvios, blá blá. Mas, sei lá, eu tinha uma Tempestade como ídolo na infância, e aí eu me deparava com pessoas negras sendo representadas de certa forma em animações japonesas. E aí, quando você é criança, isso não faz diferença, você não sabe de onde vem aquilo que você está assistindo, então você não faz esse julgamento, né, de qual é o histórico por trás da animação do país, qual é a demografia do país, você não faz esse julgamento. Você só sabe que você está assistindo seu desenho, e de repente seu desenho está te mostrando de forma pejorativa, né, ou representando você e os seus iguais de forma pejorativa. Sim. Nossa, eu acho que nossa, de incômodo, assim, muito grande. A não ser esses exemplos que eu dei, é muito foda, né? Porque uma coisa que me para muito, e eu fico muito travado, assim, é quando vejo umas coisas muito estranhas, por exemplo, em Evangelion. Gente, eu amo Evangelion. Acho luxo a história, acho muito legal. Só que tem umas coisas ali que não dá. Tipo, gente, não dá. Não dá, não dá, assim, em 1 milhão de anos não dá. Tipo, a história é muito legal, é bem. É confuso, né, a história. Você tem que assistir, e às vezes você vai atrás para saber. Tipo, eu lembro quando eu terminei de assistir, eu fui atrás de coisas na internet para descobrir o que eram as coisas que passaram. Só que tem umas cenas, assim, que pra mim não dá. Tipo, as cenas da Asuka e as cenas. Nossa, ai, como que é o nome dela? Da Rei, né? Da Rei também. Da Yanami. Tipo, não dá, porque é umas posições, literalmente, que eles colocam as personagens, gente, que não dá. E para mim, o meu maior choque, assim, do Evangelho é a cena do hospital, do Shinji. Eu não... Gente, pra mim não dá, cara. Pra mim não entra na minha cabeça. Quando eu vi aquilo, eu não acreditei. Tanto que, quando eu pausei a cena, eu achei que... Tipo assim, eu não tive reação. Porque quando mostra a mão dele, eu fiquei, gente, o que é isso? Sim. O cérebro demora para entender de tão racional. É muito aleatório, porque assim, a gente sabe que está acontecendo várias coisas na cabeça do Shinji, né? Principalmente quando a gente chega no final, a gente olha a jornada dele, a gente entende que ele passou por muita coisa e que tem muita coisa acontecendo ali. Só que quando a cena acontece, você fica... O que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? Por que ele chegou nesse ponto? O quê? Por quê? Por quê? Sabe? É muito estranho, é muito... Sei lá, é muito do nada. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eles colocam muita cena besta, assim, e todas as cenas são conotação sexual, assim, com um adolescente. É muito estranho, gente. É muito estranho. Apesar da história ser muito legal, essas partes são muito estranhas para mim. Eu quase dropei algumas vezes, porque eu falei, cara, não dá, tipo, não consigo. Então tem essa trava, assim, para mim, com anime, né, como eu falei. Quando eu vejo alguma coisa estranha desse nível, assim, eu falo, ih, gente, ó, não rola. Teve um anime que eu assisti, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um anime de garota mágica. Eu vou dar um Google depois e aí nos comentários do podcast aí eu coloco o nome. Mas era um anime que é de uma menina, que ela se descobre garota mágica, ela é o básico de todos. E aí ela sofre alguns problemas em casa. E aí um dos problemas que ela sofre em casa é que ela é abusada pelo irmão. Eu sei qual é esse. Você sabe qual que é? Sei. É um anime que quando eu vi, eu fiquei assim... É o Magical Girl Site? Eu acho que é esse mesmo. Esse assim, mesmo. Ele tem umas coisas muito pesadas, mas ele tem umas coisas muito boas também. Eu acho que isso é a pior parte, sabe? Tipo, tem mas coisas a cena muito boas horrível sobre o desenvolvimento da personagem, mas aí tem umas coisas... Inclusive, esse anime tem uma representatividade trans. Tem uma garota trans nele, que vira uma garota mágica. Eu acho a personagem muito boa, mas é aquilo, é tudo personagem ferrado da cabeça, que tá passando por abuso, bullying, e você fica... E é uns bullying pesado, sabe? Tipo, esfregar a cara da garota no vaso sanitário, você fica... No primeiro episódio já mostra muita coisa pesada.
Sim. E, cara, é um personagem de 23 minutos, né? E já mostra todos os terrores possíveis da humanidade. Sim, sim. É porque É pra ele traumatizar você que tenta. tá assistindo também. Sim, é que ele tenta subverter a ideia de garota mágica fofinha. É tipo Madoka Mágica, só que mais pesado. Porque ele é mais gráfico, sabe? Madoka Mágica, ele vai construindo ali só por baixo dos panos o que tá acontecendo de fato. Mas esse é bem pesado mesmo. Eu não recomendo, não. Eu recomendo se você gosta de garota mágica e você tem coragem, E vai. sua terapia tá em dia? Porque às vezes é isso, né? Você tá com Tem a isso terapia em dia, também. porque você pode levar depois pra terapia os traumas que você tá adquirindo assistindo esse anime também, né? Então, Exato. Pois é. É isso. fica aí escolhas. E, gente, vocês também lembram qual foi o primeiro incômodo que aconteceu na comunidade otaku? Assim, na vida real? Hum. Aquele momento que você fala assim, gente, que merda, será que eu quero que me chamem de otaku? Quero Eu ser incluído acho. nessa comunidade? Eu acho que comigo foi quando eu quis fazer cosplay pela primeira vez. E na época eu estava muito fissurado na Clamp, e eu estava assistindo Tsubasa Chronicles. E aí eu pensei, putz, eu quero fazer cosplay do menininho. Do menino lá que é quase um casal gay, né? Que é o tal do Kurogane. E aí eu falei com os meus amigos, nossa, eu quero fazer, porque não parecia um cosplay difícil, parecia ser fácil de fazer, de chegar no que eu queria fazer. E aí alguém virou e falou, mas você é negro e o personagem não é negro. E eu fiquei, gente, é isso. Então, se não tem personagem negro para eu fazer e não tem como eu fazer o cosplay, então pra que eu tô aqui? Por que eu tô É, o assistindo anime? que eu tô fazendo Exato. aqui? Exato. Ai, sim. Eu acho que eu Exato. tive essa sensação também. Eu frequento evento de anime desde novinha, né? Desde o início ali da adolescência. E apesar de eu ter muitos amigos, dava para ver uma hierarquia social que rolava por diversos motivos, né? E as pessoas, principalmente, quanto mais escura a sua pele, pior a Tem isso situação também. ficava também, né? Então, criava-se assim umas hierarquias de poder dentro mesmo daquele grupo enorme de pessoas. E aí tem uma coisa que me marcou muito, que era um dos amigos que era um pouco, inclusive, mais escuro do que eu, ele sempre sofria com as piadas de que alguma coisa sumiu, e aí começava piada sobre foi Uhum. fulano, com certeza foi fulano. E aí todo mundo kkkkkkkk, e aí você vê as pessoas dizendo assim, Sim. kkkkkkkk, eu sou o próximo, né? Daqui a pouco essa piada acontece comigo. Se ele não estiver aqui, o alvo da piada sou eu. Uhum. Então, esse acúmulo de situações desse tipo, que permaneceram, um grupo de amigos que se fala até hoje, inclusive, mas esse tipo de piada, ela permaneceu durante muitos anos, assim, inclusive a gente adentrando a vida adulta, jovens adultos ali, esse acúmulo de situações me afastou durante anos de participar da comunidade de alguma forma, assim, eu ia ou porque eu estava trabalhando no evento, mas efetivamente fazer parte da comunidade, mas houve um corte na Uhum. minha vida de estar envolvida com isso, porque foi se acumulando, né, aquilo que é uma brincadeirinha muito constante, uma brincadeira que você é a vítima, uma brincadeira que o seu amigo é a vítima, é uma brincadeirinha que não é uma brincadeirinha mais, e aí vai se tornando um trauma, né? Acho que isso me afastou muito, não só essa situação específica, mas o acúmulo de situações me afastou muito da comunidade durante um bom tempo. Nossa, eu acho que para mim, assim, o que mais me incomoda, assim, de coisa que a gente vê é que existe. É que, gente, isso é muito foda, né? Porque às vezes parece que a gente. Às vezes não, acho que até a gente vive, às vezes, numa bolha muito legal, né? Onde a gente fala sobre vários assuntos bons e discute bem saudável, né? De forma bem saudável e tudo. Mas existe um submundo muito grande dessa galera que gosta muito, que é otaku, mas é. Cara, é tipo assim, todo estereótipo de otaku, sabe? Parece que a pessoa pegou todo o estereótipo de otaku que as pessoas falam e ela encarnou numa pessoa, assim. E aí eu percebo muito isso em tudo, assim. Quando, sei lá, acontece alguma coisa e essa bolha estoura.
e acaba de alguma forma vindo para nossa timeline ou para nossa, sei lá, para alguma rede social nossa que a gente tem acesso, ou quando algum conteúdo nosso estoura a bolha de alguma forma e você se depara com algo, sabe? E aí a maioria desses comentários, né, essas pessoas são extremamente preconceituosas com coisas assim, de graça, sabe? É tipo assim, em tudo, sabe? Eu acho que até recentemente teve um negócio, né, uma polêmicazinha aí do Twitter, né, que o pessoal ficou muito, não sei o que, nananã, que tinha um monte dessas pessoas, sabe? O caso da Gabi Xavier, que Isso, da acho que vai Gabi. ter 2 semanas, foi tão grande a coisa que estourava a nossa bolha de proteção com comentários de pessoas com avatarzinho de anime, entendeu? De novo, vou reclamar de quem usa avatar do Killua para falar merda na internet, porque o Killua é um personagem que eu gosto, vocês podem parar. E aí a pessoa aparece falando que não, tem que voltar a criminalizar a traição. E aí, o quê? Tipo, Exatamente. Sim. Então Nossa, é isso. é meio bizarro você pensar que tem tanta gente conservadora nesses meios, sabe? E por outro lado, é que nem a gente estava falando antes. É um meio difícil? É um meio que é para todos? Não, mas ele está sendo. E aí, como que a pessoa assiste uns animes mega pra frente? Tipo, Fullmetal Alchemist já é meio antigo, mas já tem alguns temas bem interessantes para você abrir a sua cabeça, né? E aí, ao mesmo tempo, fala várias merdas assim, e você. Como? Como que Sim, isso gente, não acontece? faz sentido. Aí é conservador, mas assistindo um hentaizão pesadíssimo, né? E aí aparece nas redes sociais querendo declarar ali, sendo pudico, sabe? Nossa, é tudo muito bizarro, né? Mas assim, conservadores e suas hipocrisias, como sempre, né? Eles são sensacionais, né? Total. É o grande talento deles. Em algum momento, essas situações, elas afastaram vocês? Até dei já a minha contribuição aqui, porque realmente eu me afastei, mas em algum momento, alguma dessas situações, falou assim, ai, chega disso, vou fechar aqui, cancelar minha conta da Crunchyroll e não vou mais assistir esse tipo de coisa. Ou Eu acho que eu não, vamos encarar. tive. Acho que eu tive momentos que eu dei uma parada, assim, sabe? Tipo, não uma afastada, tipo, geral, porque eu acho que eu sempre acabo assistindo algum anime, alguma coisa, ler algum mangá, mas eu acho que teve alguns momentos que eu fiquei mais afastado, tipo, não quero me meter muito nisso, não quero pensar muito nisso, não quero, sei lá, é meio. É a vida, né? Às vezes a gente tá com a cabeça cheia de coisa, pensando em 1 milhão de coisas, querendo fazer 1 milhão de coisas, e às vezes é melhor não ficar dando corda pra treta no Twitter. Com certeza. Você, Marquinhos, já chegou um momento que você falou assim, acabei de entrar e já quero sair? Não, na verdade, o meu medo de entrar era justamente esse. Porque, Sim. tipo assim, eu sou uma pessoa que, por um tempo, assim, da minha vida, eu participei muito de comunidades, né? Tipo, e quando eu gostava de algo, sei lá, de algum filme, ou algo, ficava muito no meio daquilo. Tipo, Naruto, na época, quando eu comecei a assistir Naruto, eu participava muito do fandom, né, de Naruto, ou de divas pop e tal, assim, quando eu tinha uns 14 anos. Que, inclusive, me afastei muito desse mundo de divas pop, apesar de eu falar muito, e me afastei muito dessa coisa justamente por causa disso, né? Por causa da comunidade que é muito cega, assim, cara. E é tudo, para eles, assim, é tudo na risca, sabe? Tipo, é isso e pronto e tal. E na comunidade de otaku, para mim é a mesma coisa, assim. Como eu tava falando, a gente participa dessas bolhas nossas, que para mim tá ótimo, gente, ó, tá lindo, maravilhoso. Mas às vezes eu não. Eu tenho um medo, assim, de ir um pouco para esses outros lados, sabe? Porque, querendo ou não, se atrai um pessoal muito esquisito. E, tipo assim, é o que a Thaís falou, sabe? A pessoa com o avatar do Killua e fica falando merda, sabe? E você não consegue entender. E quando, sem querer, igual eu falei da outra vez, quando isso acaba entrando no seu algoritmo de alguma forma, você só vê umas coisas assim péssimas. Péssimas, assim, demais. Pesadas, né? Teve uma vez que eu não sei o que aconteceu, assim, no. Eu não lembro o que foi exatamente que aconteceu no Twitter, que acabou aparecendo na minha timeline, no meu algoritmo, e aí eu resolvi, tipo, ir. Sabe quando você clica no perfil da pessoa? É tipo assim,
é o backroom, sabe? Tipo, é uma coisa sim. horrível de você ver. E tipo assim, eu não tô querendo dizer, obviamente, que são pessoas que assistem animes que são assim, né? Nada disso. Mas é que você vê que é uma galera que. É uma galera que é muito otaku também, que assiste umas coisas estranhas, que é uns animes assim, muito estranhos, gente. É muito, muito estranho. E não é estranho você fala, tipo, igual eu falei, Evangelion, entendeu? Às vezes é umas Uhum, coisas assim muito demais, que faz parte também de uma galera, como a Thais falou, muito conservadora, e uma galera assim que é muito preconceituosa, sabe? Extremamente sim. preconceituosa. E como o Juno falou também, de pessoas que assistem aquilo, que é uma discussão que tem bastante no meio de cultura pop, né? Tipo, de pessoas que assistem aquele conteúdo que tá justamente falando mal deles, de alguma forma, ou falando de algum tópico muito foda e incrível, que as pessoas não entendem, sabe? Uhum, E conseguem entender, porque, Problema pô, cognitivo. você Problema fala sim. rei, cognitivo. sabe? Tipo, pô, você tá aí, sei lá, usando um exemplo, um avatar da Alsag lá com uma foice e um martelo, e você tá falando pros comunistas morrer, tá ligado? Tipo, Sim, sim. Fandom é uma coisa muito bizarra. Eu não consigo mais, assim. eu Eu acho também que não. o último fandom que eu tentei entrar era de Doctor Who, que, né? Quem me conhece, quem sabe que eu sempre tô falando de Doctor Who. Você sabe. Uhum. Sim. E, sei lá, eu acho que tem dois problemas, e aí é um problema geral para todos os fandom, que são essas pessoas que gostam tanto que se torna quase um gatekeeper, né? Ele fica lá na Uhum. portinha, tipo, ah, você gosta? Então você tem que dizer qual que é o nome de não sei o quê, tem que ter visto de tal até tal, tem que fazer não sei o quê, não sei o que lá. Isso, pra mim, é muito cansativo, porque às vezes eu só quero assistir porque é divertido, gente. Eu não quero, Sim. sabe? Não quero Não quero refletir ser um sobre. Wikipédia. Aham. Eu não E quero aí, refletir sobre, eu não quero ter informações no meu TCC. Eu tô só curtindo o negócio. exato. E aí também tem essas pessoas que são mega conservadoras, que você não sabe nem de onde saiu. Eu acho que é essa parte mais bizarra, né? É, às Abriram vezes um você tá buraco e lá eles de boa. apareceram do nada. Exato, você tá lá de boa assistindo e do nada vem uma pessoa com um avatar estranho falando E eles se coisas bizarras. multiplicam, Não vou né, com uma repetir. facilidade. Do Sim. nada, assim, eles se multiplicam, um bando de gremlin. E aí, quando você, se um aparece, já fecha o Sim, perfil, já, entendeu? Já bloqueia. Porque ele vai sim, atrair outros, entendeu? Vai ser um formigueiro, Sim, assim. Aí vem todo mundo. Eu sim. fico assustada com esse comportamento, porque eu acho que eles estão em algum lugar, assim, maquinando que eles vão atacar no dia. E aí eles. E, gente, essa comunidade, ela tem jeito? Tem alguma maneira de a gente deixar essa comunidade menos tóxica ou não? É cada um vivendo a sua vida, a gente de um lado, eles do outro, e é isso. Caraca, eu não sei. Eu ia dizer que tem, tipo, com mais pessoas diferentes produzindo coisas, mas isso já tá meio que acontecendo, né? É o que a gente estava falando Uhum. antes. Já tem mais gente produzindo. Então, o que a gente faz com isso, sabe? Não está chegando a mensagem direito, a gente tem que fazer mais vídeo explicando as coisas. Será que é isso? a Será gente que é tem que mais trabalhar mais, distribuição? fazer mais Será conteúdo. que é isso? Sei lá. Será que é um problema nosso? Acho que não. É muito complexo, né? Escrever essa Uhum. pergunta e não sei responder também. Eu acho que talvez, às vezes, destacando uma bomba nos forchãs da vida, Eu gosto. e Eu gosto. entendeu? Não sei, uma Ah, eu presença, mas apoio. eu detesto falar sobre Plicity, etc, né? A gente precisa de mais, né? Mas, às vezes a gente precisa de uma maneira de legalmente impedir que esses grupos proliferem, né? E que Uhum. eles alcancem, porque a gente vê muitos menores de idade participando desse tipo de Sim. conversa, né? Então, o que que aconteceu para. O que está acontecendo, né? Acho que eu não sou a profissional certa, minha formação não é essa, então eu não sou a profissional certa para responder o que está acontecendo e como modificar isso, né? Mas a Uhum. gente enxerga que a gente que os ataques eles estão sendo vem no mesmo lugar, essas crianças estão aprendendo essa de muito nova nos mesmos lugares, não só Uhum. nos fóruns da vida, né? Mas às vezes dentro de casa também, às vezes nas escolas. Então, aonde está se deixando de olhar para essas coisas para não formar adultos que sejam perigosos para a sociedade também, porque no final das Uhum. contas, é uma coisa
vai evoluindo, né? A gente está falando Sim. de uma criança no Twitter, que não deveria estar no Twitter, inclusive, xingando a gente por nada com um avatar de anime, e daqui a pouco é um cara que faz 16, 17, 18 anos e está cometendo crimes horrorosos contra a própria família, contra escolas, etc., né? E a situação acaba acontecendo com um número inesperado, né, de casos desse tipo, principalmente nos últimos anos aqui no Brasil, que é uma coisa que a gente sempre gosta de dizer, isso não acontece aqui no Brasil, e acontecendo aqui no Brasil, susto, né? Então, como é que se extermina isso? Como é que se acho que não é uma responsabilidade só nossa de não é a nossa principal responsabilidade, né, educar, né? Mas a gente tenta, na nossa forma, melhorar o ambiente onde a gente está, ter conversas que sejam mais diversas, abrir espaços que são mais diversos, abrir espaço. Acho que, inclusive, o Marrom Shoujo é um projeto onde a gente tenta não fantasiar sobre a existência de ser nerd, de ser geek, de ser otaku, sabe? Porque acho que também tem muito disso, né? Da gente encontrar criadores de conteúdo que fantasiam muito e que estão de cosplay de amarelos, por exemplo, ou que fantasiam uma Sim. personalidade de personagem de anime, sabe? Um estereótipo do estereótipo, nem de amarelos, assim, que nunca nem pisou no Japão, mas se fantasia dos estereótipos de anime. E a gente aqui não tá para se disfarçar de personagem, né? Então a gente faz o que a gente acredita que é possível ser feito dentro das nossas limitações como criadores de conteúdo, mas como comunicadores também, né? Do quanto a gente pode abrir espaços mais diversos e empurrar aquela portinha ali, né? E falar assim, a gente quer entrar também. Mas o que pode ser feito socialmente para essa mudança ocorrer? Sei lá. Sim. Vou voltar para Bondou do Portão. Eu estava até pensando nisso nesses dias, quando teve esses papos sobre grupos fascistas surgindo, e esses apitos de cachorro e tal, até com aquele, não sei o que, galáctico. Vocês se lembram, né? E eu tava pensando, tipo, por que essas pessoas ainda têm conta, sabe? Por que essas redes sociais ainda permitem que essas pessoas continuem criando contas e Sim. continuem disseminando conteúdo de forma super irresponsável, sabe? E eu acho que esse também é um ponto muito importante quando a gente fala sobre a comunidade otaku, é que tem muito produtor de conteúdo que acredita que só está criando entretenimento. Ponto. Que não gosta de olhar para o lado político do que ele consome. E isso é muito irresponsável. Muitas dessas pessoas só produzem conteúdo por produzir conteúdo e esquecem do viés político e social e como essas obras afetam a gente de várias formas, sabe? Eu lembro muito de uma vez que eu estava escutando um podcast de anime, e isso já faz muitos, muitos anos. E em algum momento, alguém da mesa falou sobre o anime, que tinha muito fanservice, aquela coisa bem peitão, personagem que não tem personalidade nenhuma, além de servir o garoto principal. E aí a garota levantou todas essas questões do porquê que aquilo era problemático, e o cara virou para ela e virou: tá, mas eu sou fã e eu quero service. Ponto. Nessa hora, eu desliguei o podcast só, tipo, por quê, sabe? O que está acontecendo? Por que tem gente que produz conteúdo de forma tão irresponsável e acha que está tudo bem, sabe? Eu acho que tanto essa questão de as redes sociais permitirem que as pessoas simplesmente façam o que quiserem atrás de uma fotinho de anime aleatório, como também o fato de a gente ter chegado no ponto em que todo mundo pode produzir conteúdo e ninguém quer pensar na repercussão disso, acho que são 2 pontos importantes para a gente, sei lá, tentar melhorar a comunidade no geral, sabe? Sim, refletir a partir do nosso papel também, né? Eu não acho que Sim. todos os criadores de conteúdo, ou todos os canais, etc., todos os podcasts, precisam ser extremamente políticos, ou que você tem que ser extremamente engajado. Mas eu acho que você tem que entender que existe a possibilidade de um equilíbrio, sabe? Isso que você disse, sabe? Dava para abordar de outra forma a mesma situação?
E aí algumas pessoas escolhem apenas o silêncio, ou se abster, ou botar para fora uma opinião escrota mesmo, sem medir as consequências daquilo, e sem medir que existem milhares de pessoas, muitas vezes, no nosso caso, a gente tem 30 seguidores, mas existem pessoas que têm milhares de seguidores e que agem e que observam os seus seguidores agirem como manada e atacarem as outras pessoas e não fazem nada. E não evitam isso, não conversam com seus seguidores, e não externa, não vocaliza qual é a problemática desse comportamento, sabe? Porque é isso, o ser humano ele tem essa propensão a seguir um líder, né? Assim, quando a gente fala de sociedade, não é de genética, etc, e nada. A gente olhar para a história da humanidade, a gente repete esse comportamento até mesmo nos nossos pequenos nichos, né? Então, a pessoa se destaca e essa pessoa esquece que ela tem a responsabilidade, sim, de conversar com aqueles outros seres humanos. É claro que você não está ali educando, você não é pai, não é mãe, na escola, etc. Mas você tem a responsabilidade de, às vezes, cobrar e falar, galera, não é assim que você age. Eu tive uma discussão como um outro ser humano normal, a gente discorda das coisas, mas não é para você ir lá atacar porque você está achando que está me agradando de alguma forma. Porque tem isso, né? O ser humano também quer agradar aquela pessoa que ele coloca num pedestal, né, num patamar de importância. E a gente vê esse comportamento ele se repetindo com muita frequência dentro do meio geek no geral, não só dentro do meio otaku, mas dentro do meio geek no geral, né? E aí eu vou até para a próxima pergunta, que é: diante de tudo isso que a gente conversou, falta de representatividade, as questões da comunidade, que já afastaram, a gente já botou, a gente já impediu a gente de fazer algumas coisas, né? Já colocou traumas na nossa vida, já nos atacou, nos chamou de feio no Twitter. Por que que a gente, porque nós, minorias, continuamos assistindo anime e consumindo mangá e consumindo cultura pop, cultura nerd no geral? Por que que a gente continua fazendo isso? Eu acho que a gente já passou por tanta coisa que a gente começou a ressignificar o que não é pra ser pra gente, sabe? Eu sempre lembro do Piccolo de Dragon Ball, que é meio bizarro, né? A gente tem o Popo, que é uma coisa que eu preciso ver por que ele tá ali. E aí tem o Piccolo, que não é nada negro, que não tá lá para representar ninguém, e ele simplesmente virou um ícone para a comunidade preta otaku, sabe? Então acho que a gente Para mim, aprendeu. Júlia, vou até fazer um parênteses aqui. O Piccolo, ele é um homem negro de pele verde. Existem homem negro de pele escura, homem negro de pele clara, ele é um homem negro de pele verde. E essa é a minha sobre teoria, tá? isso. Tá? Me quer essa Sobre verdade isso. na minha cabeça. Continua, Sim. desculpa. Mas é isso, sabe? Eu acho que a gente levou tanta paulada na vida da cultura pop que a gente aprendeu a resistir mesmo e ressignificar as narrativas para nos ver nelas, sabe? De alguma forma. De pensar, putz, o Naruto, por exemplo, era sempre o cara que ficava de lado, que ninguém gostava dele, que ninguém queria estar com ele. E a gente pega aquela narrativa e, putz, me lembra a minha narrativa, lembra a minha história, sabe? Então, acho que tem esses meios, assim, eu acho que a gente continua assistindo porque essas histórias ecoam a gente de alguma forma, mais do que as pessoas acreditam que ecoam, né? Porque para a maioria, né? Para essa maioria de otakus que ficam por trás de fotos do Killua, infelizmente, eles... para eles não representa a gente em nada, a gente não tem nem que estar assistindo, mas a gente consegue, de alguma forma, entrar, né? Aquele que você estava falando sobre colocar o pé na frente da porta e não, eu vou entrar assim, porque eu posso. A gente também pode fazer o cosplay que a gente quiser e é isso, sabe? Acho que acho que a gente insiste demais, mas a gente insiste para boas causas também, né? Não é aquilo. Meu terapeuta sempre fala sobre a gente escolher as nossas lutas, né? E que às vezes é melhor você só desistir e deixar para lá, mas eu acho que nesse quesito é uma luta que vale a pena. Acho que vale a pena. E você, Ninho? Cara, eu, tipo assim, pra mim, eu acho que o mais foda do anime, né, do que ele representa, assim, é justamente isso que o Juno falou, sabe? Eu acho que de você
olhar essas histórias, né, que são bem criativas e legais, interessantes, e você olhar para ela e falar, isso é sobre mim, foda-se, entendeu? É eu aqui, sou eu que estou nessa situação, eu gosto dele, vou proteger ele, vou proteger ela, porque é eu, entendeu? Eu sou assim com anime. Igual, quando eu assisti no Freedom, né? Eu fiquei, gente, a menina, ela é eu. Por quê? Não sei, mas ela é eu. É eu, não tenho motivo. Me Eu me identifiquei, identifiquei com ela. pronto. E pronto, eu É vou com sobre ela. isso. Porque é sobre isso, né? Tipo assim, tem muitas narrativas assim que de repente a gente assiste algum anime que tem a ver com a gente de alguma forma, sabe? Tem Uhum. alguma coisinha nossa, assim. O Júnior deu o exemplo do Naruto, era uma coisa que eu pensava muito, assim, de Naruto. Porque na época que eu comecei a assistir Naruto, eu acho que eu tava na escola, tinha uns 13, 14 anos, e nessa época eu já me sentia que eu, putz, não sou igual a esses meninos. Que na época os meninos estavam atrás das meninas e eu tava querendo pegar meu amigo, entendeu? Então, então tipo assim... Quem nunca, não é mesmo? Quem nunca? Exatamente. E aí eu assistia Naruto e eu percebia, assim, em atividades da escola mesmo, sabe? Tipo, futebol. Era Uhum. meu terror, gente. Era meu terror. Futebol era meu terror. Mas as meninas me chamavam pra queimada, eu ia e ficava lá 3 horas com elas na queimada. Mas você percebia, assim, entre conversas e às vezes verbalizadas mesmo, né? Porque quando a gente é adolescente, né? A gente não tem muito freio para algumas coisas. Sim. Principalmente esse tipo de pessoa, né? Os meninos, assim, não tem muito. Então eles não falavam assim entre linhas, eles falavam na sua cara mesmo, sabe? Ou às vezes falava alto que era para você ouvir, Uhum. né? As situações, assim. Então isso acontecia muito direto. Então foi uma época que eu comecei a assistir Naruto, toda a história dele de rejeição, né? Tem o Raposa de Nove Caudas e toda coisa, eu falava, cara, eu acho que eu sou o Naruto. Eu sou o Naruto. Porque você Sim. se identifica com essas histórias, né? Quando você olha um personagem que tem algum traço parecido com você, de alguma forma, seja no estilo, sei lá, de roupa, por exemplo, dependendo do anime, ou se ele pratica alguma atividade física, ou se ele Uhum. tem algum relacionamento com ele mesmo, que de alguma coisa, de alguma maneira tem algum traço com você, você se identifica. E não necessariamente precisa ser igual, né? Essa identificação. Não precisa ser exatamente igual, mas você, igual como o Juno falou, você já, sei lá, já sofreu tanto em algum momento, já tem tanto trauma, que às vezes você só quer aquilo ali para você se confortar também, porque você sabe que, sei lá, em algum momento esse personagem vai ser feliz um dia, que vai ter Uhum. essa felicidade vai chegar para ele, e aí você se Sim. enxerga muito nesse personagem. Então, para mim, continuar assistindo anime é muito disso, assim, sabe? Eu acho que a Uhum. gente vai alcançar esse patamar onde, sei lá, de repente, do nada surge aí um anime, uma grande história, uma grande saga, nível Jujutsu, alguma coisa onde é um protagonista gay e que eles bagaçam todo mundo e que ele é negão e que faz tudo, entendeu? Pode ser que Sim. aconteça? Pode ser que aconteça. Mas eu acho que a gente segue esse caminho, sabe? Tipo, de ir se identificando com essas coisas, até algum querido fazer isso aí pra gente. Sim, sim. A gente está É, esperando. eu concordo, gente. Eu acho que no topo de tudo, a gente gosta de boas histórias, né? Então, a gente vai sempre se encantar por boas histórias também. E quanto mais velha a gente fica, eu acho que, pelo menos para a minha geração, porque eu acho que a geração atual, as pessoas que são mais novas, elas, elas já têm isso na cabeça. Mas para mim Uhum. demorou um pouco para entender que eu consigo separar as coisas, eu consigo separar o quão tóxico é a comunidade, do quão eu estou encontrando histórias que são interessantes, são legais, são divertidas e que eu posso me identificar com os personagens. Eu consigo separar que animes vale a pena, a gente tem falado muito sobre isso aqui já nos últimos episódios, Uhum. e nesse também, a gente já falou algumas vezes, como a gente vai ficando mais seletivo também, o tempo é muito corrido, tem muita coisa acontecendo, tem muito anime saindo, então a gente consegue definir ali com maior facilidade até, putz, isso aqui vale a pena, eu vou experimentar isso aqui, mas eu não sei se eu vou para frente com isso, porque isso aqui não tem tudo não é uma boa história, os personagens não me representam, não me identifiquei com Uhum. aquilo, partir para outra. Então a gente consegue fazer esse afunilar
esse Uhum. conteúdo também, até em criação de conteúdo, né? Até que conteúdo a gente consome online, a gente consegue funilar melhor, tem tanta coisa acontecendo que a gente consegue definir melhor quem representa a gente, quais são as vozes que a gente quer ouvir, porque é muito importante aquilo que entra na nossa cabecinha, né? Aquilo que a gente Sim. escuta, para a gente acabar não sendo derrubado pelo conteúdo que a gente consome, né? Às vezes a gente muito legal o conteúdo daquele cara, mas ele é um babaca, eu vou continuar curtindo. Às vezes não vai Uhum. fazer bem para sua mente acompanhar um babaca, gente. Por mais inteligente que esse babaca seja, não deixa, segue em frente, entendeu? Vai ouvir outras Sim. coisas, vai oxigenar o cérebro, entendeu? Uhum. Então, acho que a Sim. gente vai falando nisso aí. A gente vai entendendo melhor essas coisas e tomando decisões melhores pra gente também. E no fim das contas, a gente gosta de boas histórias e boas histórias que sejam que tenham que é isso, que preencham a gente de alguma forma, né? Uhum. Sim. E boas histórias afetam qualquer um ou todo mundo de todas as formas possíveis, sabe? Eu sempre lembro muito de Evangelion, que é outra obra que eu gosto muito. E como todas as vezes que eu revi Evangelho, eu me vi representado em um personagem diferente, sabe? De alguma forma. De tipo, Uhum. assistir pela primeira vez e, putz, o Shinji tem alguma coisa ali comigo, sabe? Principalmente porque eu Exceto a assisti. cena do hospital. Exceto aquela cena. Exceto aquela cena. Mas de resto, eu ainda assisti, tipo, eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos. Não recomendo. Se você tem essa idade, por favor, fica um pouquinho longe de Evangelion. Mas É, Vai assim, ó. assistir um bastante pouquinho mais coisa. velho. Mas assim, ó. Sim. Tia Maria. E na época eu tava passando por um período muito difícil. Eu tava começando a entender que eu tava passando por depressão, então eu me via muito no Shinji. E aí, quando eu assisti de novo, eu gosto mais da Asuka, sabe? Eu acho que tem algo ali nela que ecoa em mim. E depois, quando eu assisti de novo, Misato, perfeita. Queria ser um adulto bebendo na sexta-feira e curtindo a minha vida, porque é sobre isso. Então, sei lá, boas histórias nos tocam de formas bizarramente diferentes, sabe? E eu acho que é isso que é mais importante. Porque talvez a sua história não toque você do jeito que você gostaria, mas talvez só não seja para você. Talvez seja E para tudo você bem. deixar passar. E tá tudo Você bem. não precisa Você não assistir tem que tudo gostar na de tudo. vida, não. Exato. Exatamente. Tem um anime que de vez em quando gera uma polêmica com um amigo nosso, que eu espero que em breve esteja aqui no podcast tá sempre falando mal dele, que é o Kaiju Number 8. Que é isso, Sim. é um anime assim, tipo, no início, parece que ele tá indo para algum lugar em relação à crítica social, questão do etarismo. E eu, como uma Sim. mulher de mais de 30 anos, eu vi um cara com mais de 30 anos reclamando da vida em crise e sem saber se tá dando certo. Na idade dele, ele tá com 32, eu acho, o protagonista. Quando eu estava nos meus 32 anos, eu também tive uma crise fortíssima. Tipo, Nossa. o Eu que não eu tô sabia que o fazendo? protagonista tinha 32 anos, não. Eu vou ter que ver esse anime, É, gente. então, e aí ele tá em crise, ele fala assim: nossa, eu tô aqui, não tô na carreira que eu quero, nunca vou conseguir chegar onde eu falei que ia chegar quando eu era criança, onde eu disse que ia Uhum. chegar. Estou em crise, chegou esse moleque aqui mais novo, tá me desafiando, eu tô limpando merda de kaiju aqui, né? O que que tá acontecendo? Ele, acho que nos 2, 3 primeiros episódios, isso ainda se discute dentro do anime, o mangá, não sei, não li. Mas. E aí eu falei, caramba, na idade dele, eu também tava assim, ainda totalmente deprimida, né? Em outra Uhum. cidade, sem achando que não ia chegar em nenhum dos lugares que eu imaginei que ia chegar, que eu mudei de estado para chegar. E aí eu me Uhum. identifiquei muito com o personagem. E aí, essa temática, essa discussão, ela vai desaparecendo nos Uhum. episódios seguintes, o que é muito triste, porque seria muito legal, mas novamente não é o objetivo do anime. O objetivo do anime é mostrar que esse cara, mesmo com essa idade, ele conseguiu fazer umas amizades que estão sempre torcendo por ele. Ninguém acreditava nele, mas agora todo mundo acredita nele. Ele agora tem vários amigos que confiam nele, pessoas que estão lutando para manter ele vivo apesar dos pesares, e que ele está conseguindo fazer as coisas que ele sonhou conseguir. E às vezes o que a gente quer é Uhum. isso, um anime que diga pra gente que a gente também vai conseguir Sim. matar um monstro gigante em Tóquio.
entendeu? A gente tá... que a nossa Mesmo que a pancinha gente não não é um esteja em Tóquio. problema. Mesmo que a gente não esteja em Tóquio, porque ele tem um episódio que ele não tá, todo mundo tá em forma, ele não tá em forma. Tá tudo bem, ele não tem forma, ele vai conseguir fazer os bagulho dele lá também. Às vezes a gente quer um anime que apenas diga isso pra gente, entendeu? Olha essa arma gigante, belíssima. Olha quantos amigos eu tenho que estão do meu lado. Às vezes o anime só tá querendo dizer isso. E aí tudo bem, entendeu? Às vezes a gente precisa assistir umas histórias que são desse tipo. Nem sei mais porque eu entrei aqui. Vamos passar para agora os tópicos que a gente gosta muito, porque a gente sabe que os otakus gostam. O Twitter vai gostar, tem um meme, o Twitter vai gostar de Twitter. O meme dos otakus gostam muito. Gostam de fazer lista, gostam de opinar, de fazer power scaling, de fazer tópicos, fazer pesquisa, fazer Gostamos. IBGE do anime. Gostamos, então a gente vai trazer isso para cá também. Perguntinha básica. Tem aquele anime, mangá ou momento que encheu vocês de esperança, que bateu um quentinho no coração, aquela cena que você falou, putz, isso aqui foi maneiro, hein? Isso aqui foi legal, me representou. Foi uma cena que fala, você tem esperança, agora eu tenho esperança nos animes e mangás. Eu acho que comigo foi com Sakura Card Captors, porque... E tem um ponto muito específico do porquê esse anime me tocou muito na época, mas é porque eu gostava muito de Garota Mágica, eu gostava muito da ideia, gostava muito de Sailor Moon, porém, Sailor Moon, né, gente? A gente é um anime lá que a mina do nada tá com um sapato alto gigantesco, tá cheio de coisa rosa. Eu não vou falar mal, não. Não fala mal. Tá cheio de coisa feminina por toda a tela, né? E aí, quando você vai lá falar, você tem, sei lá, 10 anos, você é um garoto, você vai falar, não, assisti Sailor Moon. Como que você lida com isso no colégio? Você não lida, porque você acaba assistindo meio que escondido. Eu lembro muito que Sailor Moon era aquele anime que eu assistia no quarto, escuro. Ninguém sabia que eu estava assistindo, nem minha mãe, porque eu sabia que minha mãe ia comentar alguma coisa também. Então, assim, era o anime que eu gostava em segredo. E aí, quando eu descobri Sakura Card Captors, e Sakura Card Captors tinha o trunfo do Choran, e toda aquela ideia, tipo, é de garota? É de garota, mas tem um garoto ali no meio. Tem umas coisas mais Surge uma interessantes. possibilidade, né? Tem mais possibilidades, tem mais coisa acontecendo. Não é de garota, de fato, né? É para todo mundo. E eu acho que por isso foi uma coisa que me tocou muito na época de, putz, é isso. Agora eu posso assistir um anime de garotinha que eu quero. E ninguém vai me julgar. Alguém vai me julgar. Mas no momento, ninguém está me julgando, então eu vou continuar assistindo de boa. E não só isso também, eu acho que toda a história dessa coisa Card Captors é maravilhosa. Eu sempre lembro do final da primeira temporada, que tem o tal do juízo final, que tudo aquilo ali me toca tanto. Eu acho tão lindo, tão, tão perfeito, tão bem escrito. Que as mulheres são perfeitas escrevendo, né? Fazer o quê? É isso, né? É uma obra de arte. Mais uma obra de arte delas, é mais uma obra. Aí todo capítulo, todo episódio de Marrom Show a gente acaba falando. Sim. Também. Mas eu só arte, queria reiterar que eu gosto sim de Sailor Moon. Por favor, gente. Eu só assisti em segredo, tá bom? Eu só tava ali no armário. Acontece. Sim. Aconteceu com muitos, né? Sim. Relatos aqui, os relatos são frequentes aqui no Marrom Show. E você, Ninho? Teve um momento que você falou, nossa, 10. Lindo. Ai, nossa, que momento. Momento é muito. Olha, eu vou dar um exemplo de um. Vou me fazer minha reparação histórica, que eu não estava no episódio de rivalidade feminina, mas eu vou citar um momento que, para mim, entra um pouco naquilo que eu falei, de que não necessariamente o que aquele personagem passa é igual da sua vida, até porque não tem como, mas representa um pouco. Para mim, eu acho que é um momento de Naruto, que é um dos melhores momentos para mim da Sakura, que é lá no clássico, onde ela tá na Floresta da Morte, e aí ela vê que o Sasuke e o Naruto estão desmaiados e que ela tá sozinha naquela situação, onde ela precisa enfrentar 3 ninjas, tipo, que são bem mais fortes do que ela, né, naquele momento, e ela apanha pra caramba e ela fala, não,
chega de apanhar. E ela corta o cabelo igual a Mulan, igual a minha Mulan corta o cabelo. Então, pra mim, é uma coisa muito incrível, assim, gente. Eu tenho uma pira com corte de cabelo. Tipo, de mulheres que cortam o cabelo. Mulan e Sakura, por isso que elas são... Por isso que elas são minhas faves, entendeu? Da cultura pop, a Mulan e a Sakura. Mas eu gosto muito desse momento, assim, tipo, da Sakura, dela assumindo essa bronca e falando, não, calma aí, que eu também treinei, eu também fiz isso, e eu tô aqui também, então eu vou. Mas é porque eu acho que esse momento, ele é tão quentinho, assim, pra mim, porque ele representa muito estágio, né, tipo, da nossa vida. Eu acho que ele representa tanto fase escolar, que é algo que pra gente LGBT em algum momento já traumatizou muito, mas acho que até na vida mesmo, na vida adulta, ou quando você tá saindo, sei lá, da escola indo pra faculdade, ou terminando a faculdade, que eu mesmo já cheguei em vários momentos assim que, tipo, ai, cara, eu não acho que eu não consigo fazer isso. Tipo, eu não vou passar daqui. E aí você acaba, né, tratando na terapia, que é muito importante, mas ainda assim você fica se desafiando muito, sabe? Tipo, pô, será que eu consigo fazer isso? Por que que... Às vezes você se compara também, tipo, por que que fulano conseguiu, sei lá, fulano da mesma idade que eu, e eu tô aqui parado, sabe? E é uma coisa que, assim, na minha vida ficou esse fantasminha, assim, nos últimos anos, assim, sabe? É uma coisa que até que a gente conversa, né? Eu e a Thay, a gente conversa muito sobre isso. Então, eu acho que essa cena representa muito, assim, pra mim. Porque é a cena que ela se liberta, de fato, e vai pra luta, que é uma coisa que eu gostaria de fazer muito. Várias vezes da vida, eu queria muito ter essa coragem de, tipo, cara, tá, só tem eu aqui, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso passar por essa barreira, porque eu preciso chegar em algum lugar. Então, de cena, assim, pra mim, é uma cena que representa muito. Eu gosto de ver ela várias vezes no YouTube e na Netflix, e vejo sempre, assim. É um episódio que eu sempre vejo. Sim. Ai, que lindo. Pena que tem tantos poucos momentos com a Sakura fazendo isso, né? Que tristeza. Todo dia eu querendo bater todo episódio. No Kishimoto do caralho. No Kishimoto por causa dessas coisas. Não, gente, eu já tentei assistir o Shippuden tantas vezes, e eu sempre chego na parte da luta da Sakura, e eu lembro que me disseram, não, ali é o topo dela. Aí, gente, se aquele ali é o topo, eu não quero ver o resto, não. Não, mas realmente é o topo dela, juro. Não, então, é o topo. Gente, aí tem mais 500 episódios, e aí? Não. Nunca mais volta pro topo. Não quero mais. Todo episódio essa abordagem de as pessoas traumatizadas com Sakura em Naruto. Sim. Dor. Gente, Muita dor acontece. Mesmo. É o momento para mim que me deixou com quentinho no coração, dando a minha contribuição aqui, é de um anime que eu estou assistindo agora. Não sei porque eu demorei tanto para assistir, porque eu acho ele muito legal. Mas que ele já tem 10 anos já, a adaptação de Akame ga Kill. E aí tem uma cena que o Burato tá sem armadura, que estão apresentando o espaço de treinamento pro protagonista, e aí vira assim, e o Burato que é gay. E aí é muito difícil você. Entendeu? E aí ele tá assim. E ele é um cara que usa uma armadurona, é um cara grande, um penteado assim meio furioso, sabe? Aqueles gangueiros japoneses. E aí, não, ele é gay. E aí ele. Oi. E aí, é um anime, é um shonen, sabe? Para um público de garotos novinhos. E aí eles estão simplesmente falando que o personagem é gay. E aí o personagem vai, faz uma pose fofinha, sei lá, dá um sorrisão. O protagonista até fica meio mexido, assim, do tipo. Toda vez que ele se aproxima, o protagonista fica, nossa, talvez eu seja bissexual. Pelo menos a vibe que eu sinto, tá, gente? Minha teoria aqui. Sim. E pelo menos eu não recordo de uma adaptação em animação ser tão clara sobre a sexualidade de um personagem assim de cara. Porque tem animes que eu vejo representação assim, que a gente precisa ficar articulando ou tentando entender qual era aquela representação. Tipo, Fruits Basket, que eu amo. Amo de paixão. Acho que choro, morro de chorar, mas ninguém nunca é muito claro sobre. Tem aquela vibe queer rolando ali, mas ninguém é muito claro sobre quem é quem. Aquele menino ali, ele gosta daquele outro menino, mas ele nunca se declara
gay. Às vezes ele gosta daquela outra menina também, mas ele nunca se declara bissexual. Não existe a utilização da palavra para deixar claro. Então, você vai procurar informações sobre o anime, tem várias teorias de que pode, não sei o quê. Ou então o anime vai, tipo, Utena, que aí no anime oficial tem aquela coisa, aquela relação ali, mas nada confirmado. Aí você tem uma segunda animação, um outro projeto, ou já não, elas realmente são namoradas, entendeu? Então, assim, com 10 anos de atraso, mas me deu que eu falei, aqui eu achei legal, entendeu? Isso aqui eu Já achei queria bem dizer que eu legal. vou colocar na minha lista pra assistir. Deveriam ter me vendido o anime Então, assim, gente. Tem um não personagem é? viado no primeiro episódio. Mas eu já ter assistido. E ele tem aqueles topetões de Furioco, só que em formato de Sim, coisa. Eu achei maravilhoso, entendeu? Eu achei maravilhoso. Não precisa esconder esses personagens e criar muito florem. É sim, claro que precisa, sim. porque tem que vender, né? Porque precisa vender, porque o mercado, porque marketing, publicidade. Você não pode ser muito Uhum, claro sobre as coisas. E aí, esse shonenzinho pra galera. Isso, a Kamega Kill também tem um discurso mais comunista ali, entendeu? De uhum, vamos acabar com o imperialismo, etc e tal, diversidade, vamos fazer uma sim. revolução. Então, eles realmente já têm uma estrutura que vai para outro caminho. Mas achei muito legal essa cena do. Ele é gay, tá? Buraco, gay. Buraco, sou. E eu falei, ótimo, é isso que eu queria, que Sim. incrível, achei lindo, já tá na minha lista de favoritos já, com 10 anos, uma década de atraso, mas tá aí. Nossa, eu tava pensando que uma produção que eu fiquei muito frustrado, porque eu não entendi muito bem como era a representação, foi Hunter vs Hunter, que tem o irmão do Killua, lá nos últimos arcos do anime, né? Sim, sim. Eu só fui assistir Hunter vs Hunter agora, desculpa, Eu Togashi. também tô nessa saga. Tudo bem, eu também Exato. assisti recentemente. Aí tem toda aquela questão do irmão e irmã, e aí todo mundo falando, não, porque é trans, é trans. E aí eu tava pensando que no roteiro ele virava e explicava, não, porque é trans e não sei o quê. Só que é explicado de uma forma tão esquisita que você não entende direito, sabe? E aí eu fui em vários sites tentar entender o que ele tava querendo me dizer de fato. E é muito frustrante você pensar, putz, tá, esse personagem aqui virou basicamente um ícone trans, mas ao mesmo tempo ele não é trans de fato, porque não é explícito, não é dito, não é escancarado. Eu gostaria que fosse mais escancarado essas coisas, sabe? Porque, sei lá, às vezes a gente faz todo um, sei Um lá, malabarismo, né? um Pra esforço ter representatividade. intelectual. Exato. E eu fico pensando muito, tipo, eu tenho um irmão de 5 anos. Eu fico pensando, putz, imagina se ele tiver que fazer todo esse esforço para se ver representado nos animes, por exemplo, sabe? De ter que olhar pro Piccolo e pensar, o Piccolo é negro. É muito Uhum. doloroso você pensar que a gente teve que passar por isso para se ver nos locais, sabe? É aquilo que eu estava dizendo antes, que é uma luta que vale a pena, mas ainda assim é uma luta muito dolorosa, é muito difícil você parar para pensar que tem que fazer tudo isso para você se ver representado no anime, sabe? Pesado. Concordo totalmente. E tem algum personagem que representa vocês? Vocês conseguem falar assim, Tem. olha, esse personagem aqui sou eu. Esse sou eu. Sou eu. Eu vou falar o Kurama Yoko de Yu Yu Hakusho. Eu amo aquele homem. Ele sou eu. Perfeitinho! Nossa, eu gosto tanto do Kurama, porque eu gosto muito de Yu Yu Hakusho, é uma das minhas produções favoritas da vida. E eu lembro de assistir da primeira vez. E é muito interessante como o Togashi ele vai apresentando vários tipos de masculinidade, né? Tem o mais Sim. agressivo, tem o mais divertidinho. E aí, quando você chega no Kurama, é aquela coisa mais delicada, mas também muito forte. E eu lembro de pensar, putz, tá aí um tipo de masculinidade que eu consigo me ver, sabe? Então, me toca profundamente todo o arco dele. Eu acho que toda a ligação dele com a mãe, todas as questões que ele passa no anime, ele também tem um ótimo gosto para homem, que é o Riei, porque, né? Meu bebezinho. Você vem comprar já, é o combo.
né? É Ai, me isso. representa, já vem com o casal ainda. Exato, é tudo junto, sabe? O pacote completo sobre isso. E você, Ninho, tem algum personagem que assim você fala, ó, sou Joe? Sou Joe. Nossa, eu tava pensando aqui. Eu acho que não vem muito um personagem assim, não, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de vários. Então eu pego a personalidade de cada um e vou colocando e formo um personagem Fragmentado. novo. Uhum. Mas, ó, eu vou dar um exemplo de uma personagem pra mim que eu tô gostando muito, assim, que. Ah, não sei, é minha, escolhi pra ser minha. Uhum. É a Frieren. Cara, eu tô apaixonado, gente, porque é uma história muito bonita. Sim, Nossa, no primeiro episódio dela, o primeiro episódio do anime, eu chorei muito, sim. sabe? Principalmente aquela cena que ela começa a chorar muito, assim. Eu fiquei, gente, coitada. E é uma personagem, assim, que eu tô no comecinho ainda da história, mas Uhum. acho que nos poucos episódios, acho que eu assisti 4, foi 5 por aí, você já vê que é um crescimento dela muito grande, assim, sobre o que ela quer, né? Que às vezes Uhum. a gente assistindo, a gente não sabe muito bem o que ela quer, mas a cada episódio ela vai revelando pra gente, né? Tipo, o objetivo dela e a forma como ela lida com as coisas. Essa coisa dela ser muito velha, né? Dela ter milhares de anos Uhum. e ela sempre perder pessoas, né? Porque, enfim, pessoas do lado dela são sempre mortais. Então, acho que é uma personagem pra mim que eu olho pra ele e falo, ai, pode vir que eu te aceito, entendeu? Então, pra mim, no momento é ela, mas eu gosto de vários personagens, assim, tipo, que eu me enxergo muito. Acho que a própria Sakura, apesar dos poucos momentos dela, eu sempre tento sugar o máximo da Sakura pra falar, tipo, ela é minha. A Sakura, acho que de Sailor Moon, assim, igual eu falei no outro episódio, a Pluto, eu gosto muito da Sailor Pluto, mas gosto muito da Uhum. Usagi também, porque ela é uma Sim. personagem que a todo momento ela tá querendo se provar até, né? De que ela tem Uhum. essa responsabilidade, que ela é capaz de fazer aquilo. Então, eu gosto muito dessa personalidade dela. Eu acho Inclusive, que só. vou até te interromper. Eu acho muito triste como as pessoas lembram do Sag só tipo, ah, ela tá sempre chorando. Acho isso horrível, sabe? Porque é uma personagem É, É tão assim que lembra forte. de todos os cancerianos. Exato! exatamente. Eu acho isso absurdo, gente. Eu não tô chorando o tempo todo, tá? Às vezes Não. sim. Às vezes sim, pra fazer um draminha, pra manipular. Brincadeira. Nossa, eu vou fazer um parêntese que esses dias eu tava no TikTok, essa semana, inclusive, e Uhum. aí tinha algum criador de conteúdo de anime que faz perguntas assim, em evento, pegou e falou assim: ah, qual personagem derrotaria tal fulano, né? Tipo, algum personagem muito forte. E aí teve uma menina que falou: ah, o Sag. E aí o pessoal tava rindo. Eu falei, gente, a Sag, ela só faz um Claro! ataque de E cetro e ela acabou. esbagaça com tudo, entendeu? Exato. Tipo, ela é Exato. O pessoal poderosíssima. não sabe do que tá falando. Provavelmente não Exatamente. assistiu. Provavelmente não assistiu. Você sabe como é que o povo é, negócio de opinar. Pois Exato. é. Ai, em parte, sim, eu acho que eu sou parecida com o Ninho, mas nem tanto, porque eu acho que tem mulher de fases, né? Porque quando eu era muito criança, uma das personagens que eu amei, assim, na vida, que eu mais amei na vida na infância, foi a Shaina, de Cavaleiros do Zodíaco, né? Uhum. Porque ela, apesar de ser apaixonada por aquele machinho chato do Seiya, ela ainda era assim: eu gosto dele, mas ele é chato, ele é ridículo, eu vou espancar ele. Eu gosto dele, mas eu nem matá-lo. E aí ela tinha uma coisa meio de revoltazinha, assim, que eu sempre Uhum. gostei das personagens femininas que são mais do barraco, da confusão, de sair no soco, entendeu? De resolver as coisas Sim. brigando. Sempre gostei muito desses personagens. Mas hoje também, acho que tem eu também assisti Hunter x Hunter recentemente, né? Tinha assistido esporadicamente pela vida, mas nunca tinha dado atenção devida, e aí me Uhum. apaixonei completamente. E aí eu acho que eu e minha mãe e meu amigo Pablo Sarmento concordamos que a Canary sou eu e eu sou a Canary, entendeu? Não, Perfeita, chegamos todos a essa Também perfeita. concordo. conclusão. Fiz cosplay também, eu acho que é isso, gente. Togashi, ele precisa aceitar que a Canary foi baseada em mim sem me conhecer. Vou mandar minha carta para ele. Ele vai ter que aceitar essa condição aí. Sim. E eu acho que ela aparece pouco, assim como praticamente todos os personagens negros de Hunter x Hunter, que Uhum. aparecem, são muito legais, e aí desaparecem, né?
Togashi fica aí também a minha reclamação. Mas o pouco que ela aparece, ela tem toda aquela coisa que eu acho que eu era muito na infância, mais do que hoje em dia, mas que eu era muito quando criança, adolescente, que era de me aventurar pelas coisas e de querer fazer. Ela tem uma personalidade que é muito legal, assim, que seria muito Uhum, gostoso acompanhar um pouco mais dela. Então, é uma personagem que eu uhum, gosto muito e que eu sinto muito potencial na sim. personagem. Eu acho que ela deveria estar se aventurando pelo mundo em vez daquela irmã chata do Killua, mentira, gente, eu gosto. Mas ela deveria estar se aventurando pelo mundo, em vez daquela criança de dupla personalidade, com aqueles Sim. demônios no corpo, com a própria Annabelle. Complicada aquela Mentira, gente, eu garota. gosto. Garote. Garote. Né, garoto. Deve estar fazendo terapia, tá aí circulando pelo mundo. Gon, Killua e Canário seria tipo trio assim, ternurinha no meu coração. Sim, Mas Togashi não quer me dar sim. nada do que eu peço pra ele. E eu ainda envio salompas pro velho, mas ele não quer me ajudar. E eu acho que recentemente também uma personagem que de alguma forma, em algum grau, eu me identifico, acho que pela nerdice dela, mas são nerdices diferentes que a gente tem, é a Mau Mau de Diário de uma Apotecária. Que ela é muito nerd, mas é nerd das plantas, nerd do medicinal, Uhum, né? E aí quer investigar venenos e quer não sei o quê. E aí nada mais no mundo, ela não vê as outras coisas no mundo, ela tá muito mais preocupada em aprender, em descobrir coisas novas, né? E aí e experimentar coisas novas em relação a essa nerdice específica dela com plantas e venenos, não sei o quê. sim. E aí eu acho que eu me identifico muito com essa característica de ficar hiper focada nas coisas e querer aprender a fazer, e querer. Ai, Uhum, não posso conversar com você agora, estou muito ligada nisso aqui, que eu estou aprendendo agora com esses 1000 vídeos e não sei quantos livros, sabe? Então acho que eu tenho muito da Mau Mau também uhum. nessa nerdice, nessa hiperfoco. São esses, né, os personagens. Agora uma pergunta importante. Se você pudesse enviar uma mensagem direta para os mangakás com dicas para criar personagens e histórias mais diversas, que dicas seriam essas? Pudesse ter assim, ó, chamou o mangaká no tete a tete, chamou para uma call, entendeu? Vixe. Chamou para uma reunião e falou assim: eu vou conversar com você agora sobre como você vai trabalhar a representatividade, entendeu? Quais seriam as dicas Uhum. aí para incrementar? Eu acho que a dica mor é tipo dar ouvido às outras pessoas, né? Tipo, você abrir a sua obra para que outras pessoas comentem sobre ela e digam, putz, queria ter minha vivência mais aqui, queria que isso fosse mais diverso, queria que isso ecoasse mais coisas, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que se repete na cultura pop no geral, que quando uma coisa fica muito famosa, um gênero fica muito famoso, ele começa a ser replicado e as pessoas só replicam por replicar e não pensam muito nas repercussões ou no que pode ser melhor trabalhado, tipo o gênero Isekai, né, que a gente vê a torta e a direito, é sempre a mesma historinha e não parece que avança o patamar para você criar boas histórias. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante da gente parar para escutar as outras pessoas, parar para, sei lá, pra só conversar com uma pessoa que você não conversaria no seu dia a dia e aí tentar entender a história dela. Eu acho que isso já é muito importante. Até para a gente começar a entender a representatividade não como aquilo que a gente estava falando antes sobre não sobre forçar narrativas, mas sobre você incluir narrativas, né? Eu acho que quando a gente fala sobre representatividade, a gente não está tentando se inserir em tudo e dizer todo mundo vai ser gay, todo mundo vai ser preto, todo mundo vai ser LGBT. Não, a gente só quer poder se ver um pouquinho mais fácil nas histórias, sabe? Eu acho que escutar o outro é um jeito válido para começar isso, né? É o rolê de construir pontes. Apesar que eu não escuto mais Uhum. aquele podcast, mas é sobre construir pontes. E você, Ninho, qual mensagem você daria no tete a tete, assim, no Primeiro que eu privado? daria uma surra no Masashi, se fosse com ele. A Já gente dar um daria uma socão na surra em cara vários dele. mangakás. Essa é a verdade.
Então, já dá uma surra nele, falar, como assim? E aí. Não, mas eu acho. Eu acho que quando. Eu acho que criar história, né? O dom, assim, né? De criar histórias, é um negócio que possibilita tanta coisa, né? Você pode fazer. Nossa, muita coisa, mundos imaginários incríveis e tal. Vou dar um exemplo, assim, que eu tô jogando Elden Ring, né? E aí é um jogo que teve a consulta ali do George R. R. Martin, né? Um jogo de Souls e tal. Eu estou apaixonado. E, tipo, só pelo universo, pelo mundo, né? E eu acho que é isso, assim, tipo, eu acho que para você criar boas histórias que tenham representatividade, eu acho que é você sair um pouco do óbvio, sabe? De você ir muito além, assim, dos muros, né? Porque eu acho que alguns animes que a gente já conhece, né, até como já citei em outro episódio daqui, tipo Sailor Moon, a gente tem as personagens lésbicas, né, de Sailor Moon, que é a Sakura e a Michiru, e tem as personagens trans, né, que são as Starlights, mas é sempre muito escondidinho, né? Essa coisa é muito escondida. Isso me incomoda um pouco, quando fica muito escondido. Foi até no outro caso que eu falei que a Naoko nunca falou abertamente, assim, a Michiru é namorada da Haruka, nunca falou. E em vários animes a gente tem algumas coisinhas dessa, né? Tipo, que fica muito por baixo. No caso de Naruto também, tipo, a gente tem o Orochimaru, que é um grande mistério até hoje, né? Que as pessoas não sabem se é homem ou se é uma mulher, e aí tem essa discussão sempre no fandom, né? Um negócio de mais de 20 anos, né? E é muito escondido, é um negócio que fica muito por baixo. E eu acho que às vezes é ruim, sabia? Quando fica por baixo eu acho ruim. Eu acho que às vezes é bom quando já fala logo, né? Tipo, que a pessoa já fale de uma vez isso e que verbaliza. Que eu acho que no caso do Sailor Moon é um negócio muito legal que a Sailor Urano, no Crystal, ela verbaliza. De que ela não se identifica como homem nem como mulher. Quando o Sag pergunta pra ela, né? Tipo, você é homem ou mulher? Ela não faz diferença para mim. Então é uma coisa verbalizada. Então, acho que é um caminho muito bom, assim, porque, novamente, quando a gente fala de representatividade, existem muitas camadas para essa representatividade. Mas se for para criar algo novo, já coloca mesmo, personagem. Sabe o Sag quando acorda? Meu nome é o Sag, tenho não sei quantos anos. O personagem acorda e fala: Oi, eu sou fulano de tal e eu sou gay. Tem que ser desse jeito mesmo, entendeu? E eu sou sapatona, e eu sou travesti, entendeu? Tem que ser assim mesmo, sabe? Desse jeito, porque eu acho que é a partir dessas novas histórias que você consegue inspirar e representar várias pessoas que vão estar assistindo aquilo ali, né? Principalmente criança, sabe? Eu acredito muito nisso, que dessa formação da criança, assim, de que ela tem um olhar do mundo através do que ela consome, sabe? De desenho da TV, através de mídia mesmo, do desenho, de uma leitura, de um mangá, de um quadrinho. Então, eu acho que a minha dica seria essa, assim, você ser muito direto no seu material. E como o Juno falou também, ouvir bastante, né? Sobre o mundo que você está inserido, sobre as possibilidades de história que você pode fazer. Sim. Eu acho que hoje em dia não existe mais acho que nunca houve, né? Mas acho que hoje, com todas as possibilidades de comunicação que a gente tem e a globalização e a quantidade de migração que a gente tem, não tem como um artista no Japão falar que ele não tem como ter contato com diversidade, sabe? Se antes já era impossível dizer isso, hoje em dia, então, mesmo que você, não sei, não quero sair de casa para conversar com as pessoas. Existem métodos de você entrevistar ou mesmo contratar pessoas que sejam mais diversas ou que tenham um trabalho relacionado com diversidade, né? Então, acho que se eu fosse conversar com o mangaka, se ele me perguntasse, e aí, o que eu faço? Há uma gama de possibilidades. E se você não está disposto, a primeira coisa é você estar disposto a abrir essas histórias, né? A contar histórias que sejam mais diversas. A partir do momento que você decide que você quer contar histórias que são mais diversas, se você não está fisicamente disposto a conversar com a diversidade, com a pluralidade ao seu redor, para que isso componha essas histórias, contrate um profissional específico que vai fazer essa pesquisa para você de material, contrate assistentes de roteiro que sejam mulheres e respeitem esses assistentes, que sejam mulheres, sejam trans, sejam negros, etc e tal.
tenha essa diversidade dentro da sua equipe também. Sim. Porque isso vai tornar o processo mais diverso. E não só os mangakás, né? Mas aí a gente também pode conversar com as editoras. Editoras, contratem pessoas que sejam mais diversas, né? Tenham conversas mais diversas dentro do seu âmbito. Isso está acontecendo de forma muito lenta, além minha da diversidade passando por esse caminho, mas acho que dá para fazer mais também, não só lá como aqui, porque a gente vê constantemente as discussões aqui de editores dizendo que não houveram projetos bons o bastante dentro dos autores diversos, autores da América Latina, e a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que a produção, principalmente a produção independente do país, está assim a todo vapor. A galera está dividindo o pão para poder imprimir seu quadrinho, para poder fazer a coisa acontecer e utilizando as redes sociais para se divulgar. Então não existe mais essa desculpa ela não cabe, né? É você se colocar para o mundo, é você estar disposto para ter essas conversas mais diversas, você vai conseguir também produzir coisas mais diversas, abrir um espaço mais diverso para outros profissionais, né? Sim. Acho que é isso, gente. Acho que é isso mesmo. A gente tá chegando à reta final do nosso episódio de hoje, né? Sobre anime é para todos. Anime para todos? É mesmo para todos? Não sabemos ainda. Acho que está no processo de se tornar para todos. E aí, a gente vai para um trecho que eu gosto muito, porque depois eu anoto tudo, quero assistir também, que é a indicação direta e reta. Onde a gente aqui, nossos convidados, indicam alguma coisa. Precisa ser anime e mangá? Não precisa, porque quem assiste, quem curte, quem consome anime e mangá também consome outras coisas. A gente quer dividir essa pluralidade com vocês. Mas o anime e mangá vai adorar também. Então, Juno, qual é a sua indicação de. Eu tenho uma indicação já faz um bom tempo, tá? Que a gente já tinha marcado já faz um tempo. E é Boys Run the Riot, que é um mangazinho de 4 edições, e elas sempre estão muito baratinhas, gente. Então, assim, se você gosta de uma história rápida e você quer uma coisa mais baratinha, vai lá, que Boys Run the Riot é maravilhoso. É escrito por um mangaka trans, que é o Keito Gakko, e a história é basicamente sobre um garoto trans, que ele tá no ensino médio, tá tipo terceiro ano do ensino médio, e aí tá todo mundo naquela vibe, tipo, o que você vai ser quando crescer, o que você vai ser quando crescer. E aí um amigo dele sugere para eles começarem uma marca de roupa, uma linha de roupas. E durante essa construção da marca e das blusas que eles vão fazer, é tudo sobre streetwear. Então, todo o mangá tem uma vibe muito, muito de moda mesmo. Eu acho que essa é a parte mais interessante. E aí, enquanto eles vão construindo a marca e fazendo a linha das roupas, esse personagem ele começa a entender que a identidade dele está muito vinculada às coisas que ele veste, às coisas que ele gosta. E é muito gostoso você ir vendo esses debates, porque é igual que a gente estava falando antes, né? A gente quer muito que as coisas sejam mais na cara. Principalmente porque a gente quer que a gente não quer ficar debatendo sexualidade do personagem. Mas o mais interessante dessa história é que é tudo tão direto que você se identifica muito fácil, sabe? É muito legal você ver as frases que surgem, você se identificar direto com aquilo. E você saber que não é só representatividade por conveniência, mas é uma pessoa que está ali escrevendo uma coisa que ela passou também, sabe? Então, é uma história lindíssima. 4 edições, gente. Vale muito a pena. Que é isso. Boys Run the Riot. Já quero. E você, Ninho, qual a sua indicação do dia? Olha, eu vou indicar muito o documentário da Celine Dion, que, gente, tá no Prime Video. E eu gosto muito da Celine, sim, gosto de ouvir as músicas e tal, porque, né, gay de diva pop é assim mesmo. E aí, saiu um documentário dela no Prime Video, que chama I Am Celine. E é muito legal, assim, é muito interessante, apesar de triste, porque conta sobre a doença dela, né, que ela foi diagnosticada com síndrome, acho que é síndrome da pessoa rígida, alguma coisa assim, que é basicamente o músculo dela fica muito
rígido, e aí prejudicou muito as cordas vocais dela e prejudica o corpo e os músculos do corpo, né? E é um documentário que fala sobre a carreira dela, assim, passa alguns momentos da vida, só que é o foco nessa descoberta da doença, né? Eu tava até comentando pro Juno que o documentário fala que é 1 a cada 10 milhões de pessoas que tem essa doença. Então, tipo, é muito raro e é muito difícil, mas fica como dica, porque é bem legal, assim, para quem não conhece ela como cantora e tal, e tem alguns momentos do documentário que é bem pesado, porque ela fala sobre como isso afetou a carreira dela e como está afetando até agora, né? Ela fez algumas entrevistas, quando estava voltando, e que ela vai voltar a fazer show, mas fica interessante, porque é uma cantora que ela é muito importante, assim, pra essa indústria da música, né? E ela vendeu milhões, ela é bem acalmada e tal, tem uma responsa nas costas dela. Então, para quem não conhece, é uma dica muito boa, assim, acho que vale super a pena. Somente se você gosta de documentário, assim, sobre backstage, querer saber sobre vidas de celebridades e cantores. Então fica a minha dica. Muito que bem. Eu acho que eu vi trechos das pessoas citando esse documentário também online. Claro, boa dica. Minha dica de hoje é um livro ilustrado chamado Negra Amarela, que é é um livro nacional, tá? A artista é a Benita, que é uma fofa. Eu esqueci de separar ele aqui para mostrar para vocês. E ele também tem também foi escrito pela Yuri Fuku, tá? Que é uma estudiosa sobre as relações de negritude, né? Então, são duas pessoas que são negras e amarelas, né? Então elas estão contando ali a vivência dela, a experiência delas de passar por esse mundo, tentando navegar entre essas duas identidades, né, e compreender que talvez forme-se uma terceira aí, né, e as dúvidas da infância. É um livro ilustrado que eu acho que é maravilhoso para crianças, para todas as crianças, até para poder entender um pouco de empatia sobre a existência do outro também, mas é ótimo para adultos. Eu fiquei muito emocionada, lembrei muito da vivência das minhas próprias amigas, entendeu? E amigos. Então, minha sugestão, minha dica direta do dia é esse livro ilustrado chamado Negra Amarela. Acho muito legal todo mundo ter, todo mundo ler. Acho que elas vão fazer um evento essa semana, mas eu não sei quando esquecer a data que vai sair esse episódio. Então, acompanha nas redes sociais, que lá no Marrom Show a gente tem divulgado também, de vez em quando, replicado alguns eventos que acontecem, né? Mas essas são as indicações, espero que vocês tenham anotado. Se não anotaram, nós vamos divulgar também nas redes sociais do Marrom Show. Inclusive, acho válido a gente falar para todo mundo dar o stream lá na música nova da Megan Thee Stallion, falar sobre Mamouche, vão escutar, vão dançar. E é isso, gente. É sobre isso. Nossa maior otaku. Nossa maior representante, a nossa rainha aí, entendeu? A nossa presidente dos otakus hoje, Megan Thee Stallion, não tem como, ela é a suprema. A gente está realmente chegando ao fim desse bate-papo, muito gostoso bater esse papo com vocês. Acho que é um assunto super relevante, então espero que quem tenha assistido tenha curtido também e deixe nos comentários, né, sua opinião sobre as coisas, né? Participe também, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, né? Faz o combo todo. Isso mesmo. Para finalizar, Juno, recadinho seu para, né, onde a gente te segue, onde te encontra. Estou muito feliz de ter estado aqui com vocês são maravilhosos. Já sou fã, né? Tipo, a gente é fã off e agora a gente é fã on. É sobre isso. É lindo. E vocês podem me seguir no Twitter, Instagram, onde você é só pesquisar Juno Sena, que basicamente só tem eu. Mas eu produzo mais conteúdo no YouTube com o canal Corpo Negro Mídia Branca. Lá sempre estou falando sobre anime, filme, mangá, o que vocês quiserem, eu tô lá falando, gente. Até react de Capitão Planeta eu já fiz. Então, assim, tem de tudo um pouco. Só vem. E você, Ninho, qual o seu recadinho? Já vou replicar o que a Thaís falou. Segue a gente aí no Marrom Show e me encontrem em @MarcosDSMarques. Twitter não precisa não, tá, gente? Não precisa não. Mas segue lá no Instagram, segue no TikTok
E tamo aí, sempre fazendo alguma coisinha. Falei da outra vez que ia voltar, mas eu vou voltar agora a fazer vídeo. É isso aí. Acho válido. Gente, não me segue no Twitter, não, que eu uso pra falar muita bosta por lá. Não sei se vocês apareceram essa semana lá, eu fiquei em pânico. Eu falei, meu Deus, quem são essas pessoas? Mas as outras redes sociais pode seguir. Segue Marrom Souza no Twitter, que Marrom Souza fica lá tweetando de vez em quando, que no caso sou eu tweetando pelo Marrom Souza. Mas podia ser Alcione tweetando pra vocês, né? Podia. Ai, gente. Ou pelo menos o cover de Alcione, que né, curtiu a nossa foto um dia, poderia ser ele tweetando pela gente. Eu já respondo todo mundo com o GIF da Alcione ou o GIF da Megan Thee Stallion, porque são nossas negonas otakus aí, né? Ninguém vai tirar isso da gente. Mas, gente, muito obrigado mais uma vez. Mais um episódio maravilhoso. Estou amando fazer Marrom Shoujo mesmo, porque é muito legal a gente poder bater uns papos aqui. E é isso, né, gente? Se inscrevam no canal. Vou ficar aqui, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, acompanhe nas redes sociais. E no canal do Juno também, tudo. É isso. Acompanhe o Juno também. Isso. É isso, entendeu? Amei. Muito obrigada. Beijo, gente. Beijo. Tchauzinho. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.